Todos nós buscamos orientar os nossos pacientes com uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, mas muitas vezes nesse processo existe uma característica sutil e perigosa que é buscar uma dieta perfeita. Eu me chamo Bruna Boaventura, sou cientista, sou professora de nutrição. Estou fazendo esse canal justamente para trazer a nutrição que eu acredito com algumas outras peculiaridades. Se você se interessa por esse conteúdo, já me segue e curte aqui o canal. Hoje nós vamos desvendar sobre o perfeccionismo, o pensamento dicotômico, ou seja, tudo ou nada, e a condicionalidade. Essas são características que manifestam uma busca por uma dieta perfeita e que muitas vezes elas estão desassociadas do que a gente busca como sendo uma alimentação saudável e equilibrada. Entender esses conceitos é essencial para a gente auxiliar os nossos pacientes na busca por uma estratégia mais humanizada, mais eficaz para ele, na rotina dele, e por outro lado também nos ajuda enquanto profissionais a entender se nós também não estamos incentivando esse comportamento perfeccionista. O primeiro grande problema da dieta perfeita é o perfeccionismo. O perfeccionismo é um pensamento disfuncional, onde se busca uma perfeição ilusória, onde se busca uma expectativa de algo inalcançável. Muitas vezes esse perfeccionismo acaba dificultando, por exemplo, perceber o benefício do erro, o benefício de errar durante o processo de mudança. O perfeccionismo ele está relacionado com a rigidez cognitiva, ou seja, a pessoa ela tem dificuldade de flexibilizar as suas escolhas, os seus comportamentos e de alguma maneira se sentem culpadas se o fazem. Sendo assim, o perfeccionismo é um ciclo sem fim de culpa, frustração, ansiedade, que é muito comum muitas vezes quando se prescreve dietas muito rígidas, quando o paciente ele fica com medo muitas vezes de se apresentar para o nutricionista, porque o nutricionista quer que ele tenha aquela alimentação perfeita. Então, o perfeccionismo é realmente um grande problema quando a gente pensa em incentivar um hábito alimentar mais saudável. Quando pensamos em mudança de hábito, o erro é um grande aliado nesse processo. O erro nos mostra o que realmente não dá certo e a gente busca novas ou caminhos alternativos. Ou seja, o perfeccionismo ele não valida o erro. E aqui eu não estou falando de que quando a gente não busca o perfeccionismo, a gente vai para o extremo oposto, que seria a permissividade. Aqui a gente vai considerar um caminho mais flexível. Então, muitas vezes o perfeccionismo é tudo que a ciência postula como deve ser feito assim, deve ser feito assado. E a permissividade seria deixar tão leve o processo que a pessoa não consegue mudar, não consegue sustentar a mudança. Aqui a proposta justamente é encontrar um caminho alternativo entre o perfeccionismo e a permissividade. A gente não quer nenhum desses opostos, a gente precisa encontrar um caminho que dá certo. Então, quando a gente pensa num cuidado centrado na pessoa, um cuidado centrado no paciente, é entender o que eu vou utilizar como ferramentas da ciência para aquele paciente. Eu não posso simplesmente utilizar tudo que a ciência diz para aquele paciente só porque isso é o que seria o padrão ouro, o ideal. Eu preciso ajustar a ciência, os achados científicos para a realidade do meu paciente. E assim a gente sai dessa armadilha do perfeccionismo. Outro grande problema da dieta perfeita é o pensamento dicotômico, o tudo ou nada. Esse é o complicador maior quando a gente pensa em sustentar a perda de peso. Essa disfunção, essa distorção cognitiva está relacionada com a maior taxa de reganho dos pacientes em tratamento de excesso de peso. Então é bem comum a gente ver esses opostos, ou eu estou de dieta, totalmente de dieta, ou eu não estou de dieta e aí eu me libero. Então é muito comum a gente ver esses comportamentos que são disfuncionais. E o nosso papel enquanto profissional de saúde é mostrar que existe esse comportamento, porque muitas vezes o próprio paciente não consegue enxergar esse mecanismo que acontece, onde, por exemplo, a alimentação de segunda a quinta é perfeita, né? Ali o perfeccionismo em ação, e aí a partir de quinta-feira à noite até domingo é aquela orgia alimentar. Então a gente precisa encontrar uma via alternativa, identificando sim que
Existem diferenças, os finais de semana, por exemplo, são diferentes dos dias de semana, os horários mudam, os compromissos mudam, as armadilhas, os desafios mudam. Mas quando a gente não busca um caminho alternativo, um caminho flexível, um caminho que dá certo, a gente fica nesse sofrimento entre o tudo e o nada. E um grande problema, que é bastante comum, as pessoas acham que quando elas estão de dieta, elas são boas pessoas, tem aspectos morais envolvidos e a gente tem evidências que mostram. Então, se eu estou conseguindo, se eu sou disciplinada na dieta, eu sou uma boa pessoa. Agora, se eu não estou de dieta, eu sou uma pessoa do mal, eu sou uma pessoa desorganizada. Essa questão da moralidade é algo que muitas vezes internamente a gente observa. Então não é isso. Não conseguir seguir um plano alimentar não significa que a pessoa é ruim, ou do mal, ou desorganizada, ou qualquer adjetivo negativo. E também seguir de forma perfeita não significa que ela é perfeita, que ela não erra, que ela está pronta. Então a gente precisa encontrar o que realmente dá certo para aquela pessoa, validar os motivos pelos quais acontecem esses comportamentos, muitas vezes dicotômicos. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos identificar e mostrar ferramentas, planejar formas mais execuíveis. Isso tudo vai ajudar na execução de um plano alimentar mais saudável. Com isso, a gente consegue melhorar o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Então, a flexibilidade cognitiva é um domínio muito importante para a gente, de fato, flexibilizar as opções. Muitas vezes, reduzir danos. Então, a gente não vai ter o que seria ideal, mas a gente vai conseguir fazer o melhor possível naquele momento com as condições que eu tenho. E é esse o mecanismo que a gente vai tentar desenvolver no paciente, essa flexibilização cognitiva. Desenvolver a flexibilidade cognitiva vai auxiliar a sair desse padrão de tudo ou nada, de restrição ou compulsão. Então é algo funcional, é algo que vai fazer com que o paciente ele vai se sentindo bem durante esse processo de mudança. E o último problema relacionado com a dieta perfeita que eu trago aqui para você hoje é a questão da condicionalidade. Ou seja, eu condiciono a minha felicidade, por exemplo, a estar magra. Eu não vou ser feliz até que eu não tenha perdido tantos quilos ou até que eu não tenha alcançado tal peso. Condicionar algo maior, por exemplo, como a felicidade, o bem-estar ou a plenitude, a algo tão desafiador como, por exemplo, emagrecer ou perder peso, é muito desgastante, desesperançoso muitas vezes para o próprio paciente. Muitas vezes, quando existe essa condicionalidade, o paciente ele não contempla a vida, ele não vive a vida no presente, no momento presente. É sempre nessa ansiedade pela conquista do futuro. Dificilmente o paciente consegue identificar as conquistas ou as pequenas conquistas durante o processo. Então é algo muito triste, né? Condicionar algo tão importante, por exemplo, como felicidade, o bem-estar, a plenitude, a satisfação na vida, por algo, por exemplo, como perder peso, enfim, se eu não estou numa dieta, como é que eu vou ser feliz? Ou se eu não perder peso, como é que eu vou ser feliz? Então, isso é um grande problema que a gente vê muitas vezes acontecendo com os nossos pacientes, a gente precisa desconstruir esse comportamento. Sendo assim, a gente, enquanto profissional da saúde, nutricionista, a gente precisa guiar o nosso paciente para um plano alimentar execuível, um plano alimentar flexível, algo que tire ou diminua, amenize essa rigidez cognitiva do perfeccionismo, dessa busca pela dieta perfeita, desse tudo ou nada. É essencial para a gente trazer as melhores estratégias para que ele de fato consiga realizar um plano alimentar compatível com sua realidade e sim saudável. Nós, enquanto profissionais da saúde, nutricionistas, precisamos guiar o nosso paciente nesse processo de transformação e não incentivar uma busca irreal, expectativas irreais, inalcançáveis muitas vezes para aquele indivíduo que está na nossa frente. O paciente ele não pode achar que ele está se intoxicando toda vez que ele for tomar um refrigerante. É a gente que vai incentivar esses comportamentos mais funcionais nos nossos pacientes. Quando, por exemplo, a gente tira um grupo alimentar
de forma desnecessária, ou quando a gente vilaniza um alimento, por exemplo, o açúcar, toda vez que o paciente ele consome aquele alimento ou aquele grupo alimentar, ele sente essa frustração, essa culpa, essa ansiedade. E a gente, muitas vezes, enquanto nutricionista, está incentivando esse comportamento disfuncional. Então é importante que, conhecendo esses aspectos dessa busca de uma dieta perfeita, a gente faça uma autoanálise também, se nós não estamos sendo as pessoas que estão facilitando para essa busca de uma dieta perfeita. Então, envolve sim uma autoanálise, mas também, a partir do momento que a gente reconhece, a gente vai buscar as estratégias mais funcionais, tanto para a gente enquanto profissional, quanto para a gente trabalhar com o nosso paciente. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado e que ele tenha modificado um pouco a sua prática clínica.